Arautos do Evangelho, sabe o que é? Já ouviu falar deles? E você já ouviu falar de um documentário que está em cartaz na HBO sobre essa organização? Já assistiu? Eu assisti e vou dar aqui minha opinião sobre isso. Algumas coisas eu tirei do documentário, outras ideias eu tirei do meu rabo mesmo. Meu nome é Astrogildo Cândido, eu sou o menino sem engenho. Eu tive que gravar essa parte depois, meninada sem engenho, para te pedir uma coisa, que eu nunca te pedi nada, até porque você nem me conhece, mas mesmo assim eu vou te pedir que, por favor, dê um like, compartilhe com quem você gosta, principalmente com quem você não gosta, e se inscreva no canal, que não te custa nada, tá? É só apertar o dedinho aí, vai rapidinho, tá bom? E se você nunca ouviu falar nos Arautos do Evangelho, senta que lá vem chinelada. A coisa mais impressionante que eu achei do documentário em si é como essas seitas todas se parecem. Se você não sabe, se eu ainda não mencionei aqui, vou mencionar agora. Eu fui testemunha de Jeová, que é uma dessas seitas bastante restritivas, impedem as pessoas de tomar sangue, de comemorar aniversário, de comemorar natais, ano novo. Não podem votar, os homens não podem servir ao serviço militar, é bem restritiva. Pois você sabe que os arautos do Evangelho são mais ou menos assim, são bem parecidos. Os líderes religiosos costumam fazer conexões da Bíblia com tudo. Tudo tem um negócio, tudo tem uma ligação, tudo é uma profecia que se cumpre, visto que a Bíblia é bastante genérica e que ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Uma coisa que me impressionou bastante a respeito dessa organização e que eu já tinha percebido em outros documentários sobre Testemunhas de Jeová, Opus Dei, Mormons, é como essas seitas se parecem em seu modus operandi. Os arautos do Evangelho têm normas, regras morais absolutamente rígidas, não se pode misturar homens e mulheres, é como em algumas igrejas evangélicas, os homens e as mulheres ficam separados. Nessa organização eles não podem nem se olhar. Uma outra semelhança absurda que é próprio dessas organizações, dessas seitas, desses cultos, é a questão do líder carismático. Essa organização, ela surge de uma organização anterior que chamava TFP. TFP, que é Tradição, Família e Propriedade. Os fundadores dessa antiga organização, que mais tarde se transforma em Arautos do Evangelho, eles são cultuados. É o tal líder carismático, que é uma característica marcante de todas as seitas. Alguma entidade, algum fundador, algum líder que está presente ou não, que tem que ser cultuado. Nos Arautos do Evangelho são o fundador, um tal de Plínio, que era um advogado importante em São Paulo, a mãe dele, que seria mais ou menos ali no entender da organização, um equivalente assim a Maria, a mulher prometida, a grande provedora que deu origem ao líder, né, ao Jesus moderno. E aí depois vem um homem chamado João, após a morte do Plínio, que transforma a Tradição, Família e Propriedade em Arautos do Evangelho, uma organização que depois será inclusive reconhecida pelo Vaticano. E esse João, ele é esse líder carismático, tem relíquias dele, tem roupas, tem amostras de cabelo dele que são reverenciadas pelos fiéis. Para você ter uma ideia, uma das partes do documentário diz que esse Plínio, quando ia cortar o cabelo, usava uma capa com bolsos para que o cabelo dele fosse coletado no corte, e esses fios de cabelo dele viravam relíquias. Era
um item, inclusive, colecionável. Até a água do banho do homem era colecionável. Há relatos de que as pessoas bebiam essa água. Uma outra característica é bastante comum em qualquer seita, na verdade, é o abuso. Em qualquer lugar que você dê muito poder na mão de poucas pessoas, essa pessoa tende a abusar do poder. Isso é uma coisa muito estudada pela psicologia, pela antropologia. As pessoas tendem a abusar do poder. É como se ela não se contivesse, ela acaba praticando atos que vão além. Um outro traço dessa organização e de outras seitas, como as Testemunhas de Jeová, que como eu disse, é uma organização da qual eu mesmo fiz parte, é o controle moral e pessoal dos indivíduos. As pessoas tinham que usar determinadas roupas, pentear o cabelo de uma forma específica, os rapazes tinham uma bota, um jeito de calçar a bota, tinha que ser primeiro a bota direita, depois a esquerda. O líder, inclusive, em alguns vídeos diz que a direita é predominante sobre a esquerda e é por isso que você tem que primeiro lavar no banho. Veja, tem regras até para como as pessoas devem tomar banho. Já pensou? Um jeito específico de você tomar banho. Primeiro tinha que ensaboar o lado direito, depois o lado esquerdo, depois você tinha que tirar o sabão do lado direito, depois do lado esquerdo. Tinha todo um esquema. Você não podia, de forma nenhuma, se olhar no espelho. Uma pessoa dessa organização não podia se contemplar com o espelho, a não ser em casos muito excepcionais, por necessidade médica, talvez. Se olhar como eu ou você se olha, como uma pessoa como se olha, não podia. Outro traço, isso também é bem comum, é o afastamento das pessoas de qualquer tipo de contato social que possa afastá-las da organização. As Testemunhas de Jeová pregam que até mesmo seus pais, seus irmãos, qualquer pessoa que se opunha, os arautos do Evangelho, em vários locais ali do documentário, em várias passagens do documentário, é dito que eles funcionam como uma seita por causa dessas características que são específicas e estudadas de todas as seitas. Eles controlavam o contato dos membros com família, com a escola. Eles estudavam lá dentro, eles tinham um tipo de ensinamento que era próprio do sistema de ensino deles, onde algumas matérias de ciências, por exemplo, não podiam ser ensinadas. Os meninos entravam meninos e meninas entravam na organização ainda crianças. Outra coisa que é a exclusão, a formação de classes de pessoas, uma coisa que acontecia muito nessa organização específica e que é relatado no documentário, é que os membros principais, eles tinham características específicas. Primeiro, a organização começa só com homens, só com meninos. E esses meninos eram meninos brancos, magros, altos. Seria o que a gente chama hoje no meio não cristão, não religioso. O meio não religioso, segundo as pessoas que são religiosas, e grande parte das religiões, é o meio profano. Ou, como diziam as Testemunhas de Jeová, o mundo. É o que nós chamamos hoje no mundo de homem padrão. Era isso, eram meninos com determinadas características. Dizem que quando um menino preto, ou pardo, ou de outra etnia qualquer, queria entrar na organização, ele era, primeiro, muito humilhado para que ele desistisse, e quando ele insistia em entrar na organização, mesmo apesar de toda a humilhação, o documentário fala de certos rituais que eram realizados lá, mesmo quando esses meninos eram
humilhados, e aí eles, mesmo assim, decidiam continuar na organização, decidiam entrar naquela escola, porque havia ali um imaginário de que a escola era de ótima qualidade. Eles eram colocados em posições subalternas. Então, os meninos de uma etnia que não fossem brancos e magros e altos e de olhos claros eram colocados para serem zeladores, jardineiros, faxineiros, para limpar banheiros, para cozinhar. As funções que são essenciais num tipo de organização como essa, que são necessárias para o funcionamento ali do local, mas que não são funções ali da dianteira, de líderes. Outra coisa, é claro que qualquer organização desse tipo, ela busca poder e dinheiro. E como se busca poder e dinheiro? Fazendo conversões. Os novos membros eram treinados, existem gravações de áudios, de telefonemas, as pessoas entrando em contato com senhorinhas, com mulheres que ganhavam um salário mínimo e sugerindo que elas dessem doações. Existem processos de pessoas, de filhos de mulheres idosas que ganhavam um salário mínimo e que de repente tinham descontos de, sei lá, R$ 500 por mês no cartão de crédito. Nessa forma operacional de a organização arrecadar dinheiro, ela foi ficando absolutamente poderosa. Mas as primeiras manifestações de poder, e isso é uma coisa que se diz muito lá no documentário, é que ela começou com pessoas poderosas. Bom, nós sabemos que na sociedade em geral as pessoas poderosas são brancas, ricas. Os ricos, os poderosos, normalmente são brancos. É raro você pode contar nos dedos de uma mão quem no Brasil é exemplo de um cidadão, de um homem poderoso ou de uma mulher poderosa preta. Essas pessoas fundam a tradição família e propriedade, e essas pessoas apoiam os arautos do Evangelho. Elas começam as doações, todo o dinheiro que serve para a organização, começa com essas pessoas. Com o tempo, ela decide se expandir seus métodos de captação de recursos, e aí começa a pedir, a vender uma revista dos Arautos do Evangelho, a fazer com que as pessoas deem contribuições voluntárias, entre aspas, mas há realmente uma pressão como de telemarketing para que essas pessoas doem, tem descontos recorrentes nos seus cartões de crédito, então ela vai ficando poderosa. Vamos ao pior tipo de abuso que costuma acontecer em grandes organizações religiosas, onde se reúnem homens no topo, homens como líderes e meninas, crianças ou meninos como seguidores. Você imagina o que pode acontecer, e você já deve ter percebido onde eu quero chegar, quando se reúnem vários homens numa dianteira de uma organização absolutamente fechada, em que os pais não têm acesso, não podem visitar sem supervisão. Essas crianças que estão também internadas lá, que estudam num sistema de colégio interno, não podem visitar seus pais sem supervisão. Quando os pais vão visitar, eles não podem ficar sem supervisão. Imagina onde isso vai chegar. Então, há vários relatos de que esse líder da organização tinha seus aposentos separados, um andar inteiro de um dos prédios lá da organização, que fica em Caieiras, na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo. Ele tinha esse andar que era privativo, onde algumas meninas de 12, 13, privilegiadas, entre aspas, algumas que tinham ali a honra de visitar esse líder, saíam de lá descabeladas, desnorteadas, pálidas, atônitas, em semi-estado de choque, porque, embora essas visitas particulares
só a menina e esse líder fosse considerada entre as outras meninas, entre os outros membros, uma honra, um privilégio, parece que o que acontecia ali, e isso o documentário dá a entender, não sou eu que estou dizendo, e era muito mais do que isso. Inclusive, eles citam ex-membros e pessoas que dão vários depoimentos, um tal ósculo santo. O ósculo é uma palavra bíblica que, na verdade, significa beijo. Um eufemismo para uma coisa que seria talvez mais forte, né? Imagina você dizer, olha, o líder da religião que tem 60 anos beijou na boca uma menina de 12. Ah, isso seria muito chocante, não é? Claro que seria. Nojento. Mas quando se diz, num contexto religioso, que esse líder deu um ósculo santo na boca de uma menina, isso pode parecer uma coisa bonita, uma coisa entre Jesus e uma discípula. Inclusive, esse líder, esse tal João, era mesmo tratado como santo, continua sendo tratado como santo até hoje, apesar de ter morrido há pouco tempo, de nem ter sido canonizado, porque a Igreja Católica tem suas regras, tem seu próprio código canônico, né, suas próprias leis, e o processo de beatificação e posterior canonização de um membro, de um católico que morre, é bastante demorado e bastante burocrático, longo e muito cuidadoso. Esse líder, o tal do João, não existe sequer um processo para iniciar uma canonização, mas ele já é tratado como santo, porque entre os líderes existe uma ideia difundida de que, bom, ele era um homem santo, era um homem que praticava a religião, o evangelho, o catolicismo, da forma como nós pregamos, então, fatalmente, ele será canonizado. E aí, se ele vai ser canonizado, vamos começar a cultuá-lo agora e já, a partir de agora. Isso é uma coisa que acontece em alguns meios religiosos, e eu fui algumas vezes para o Juazeiro do Norte, onde onde é cultuado o padre Cícero, apesar de não ter sido canonizado e apesar de ter sido, em uma época da sua vida, inclusive excomungado. Esse Monsenhor João, ele é considerado um santo e ele é venerado com relíquias, com adoração, com fotos espalhadas pelos prédios lá da organização. Monsenhor João, parece que ele supostamente, eu estou dizendo supostamente porque isso é uma coisa que é levantada no documentário, tinha contatos mais íntimos com algumas meninas. Inclusive, existem relatos e existe vídeo no próprio documentário, vídeos que parece que são oficiais da organização, que mostram que ele passava o dia inteiro numa praia em Ubatuba, onde a organização tem uma sede, uma igreja, um prédio lá, com um grupo de meninas, só ele e essas meninas, o dia inteiro tomando banho de mar. Ele passava protetor solar nessas meninas. Era uma relação que, caso não tenha nenhum tipo de conotação abusiva, que é o que parece que tinha, segundo os relatos lá, é um tipo de relação que poderia se comparar a uma relação de um pai com suas filhas, mas parece que não era bem isso que acontecia. Estou muito horrorizado porque isso é uma coisa que acontece com várias seitas. Se você pegar essa ideia do líder carismático, dos abusos, de organizações que se tornam poderosas e controladoras, de organizações que se tornam milionárias ou bilionárias, de organizações que têm códigos morais rígidos, que separam seus fiéis, sejam eles seguidores ou clérigos, esse modus operandi, esse conjunto de características, ele é muito comum. Mulheres que não podem cortar o cabelo,
mulheres que não podem usar maquiagem, mulheres que não podem usar calça comprida, mulheres que não podem se depilar, mulheres que não podem usar joias, mulheres que não podem usar determinados tipos de penteados. Veja que grande parte dessas regras atinge mais as mulheres, né? Porque nós sabemos que em qualquer organização as mulheres são as mais oprimidas. E nas organizações religiosas, veja que em grande parte das religiões, em grande parte dessas organizações religiosas, não só essas que são consideradas seitas, mas em religiões ditas oficiais, reconhecidas pelo Estado, as mulheres não podem assumir cargos de liderança. As mulheres são consideradas ajudadoras, auxiliares, e essas mulheres normalmente são as mais oprimidas. Mas na organização dos arautos do Evangelho, os meninos também são oprimidos. Veja, essa questão de tem que calçar a bota assim assada, essa questão de não pode visitar os pais, essa regra de que o cabelo tem que ser assim, de que o hábito, o uniforme tem que ser de tal forma, certos rituais que eles seguem também oprimem os homens, claro, né? São todas iguais, gente. É um absurdo que isso, hoje em dia, em pleno 2026, um quarto do século XXI, isso ainda aconteça da mesma forma. Isso ainda seduza e atraia e arrebanhe fiéis da mesma forma. Você pensa que isso é uma coisa que aconteceu lá no século XIII, rituais que eram comuns lá no século XIV, na era medieval, nos tempos bíblicos, no Velho Testamento, coisa de 6.000 anos atrás, continua acontecendo hoje. E sabe por que isso acontece? Porque a natureza humana, essa nossa necessidade de pertencimento, de contato social, de proteção, de amor, de cuidado, de sobrevivência, essa essência do ser humano, das pessoas, que era lá há 6.000 anos, no tempo de Moisés, que era há 2.000 anos no tempo de Jesus Cristo, que existia na era medieval, no século XIII, ela existe hoje. E algumas pessoas e grupos entendem e estudaram estas características humanas para controlá-las. Veja que absurdo que uma mãe, uma família, um pai deixe seu menino, sua menina de 9, 10, 12 anos se enfiar numa organização dessa, onde ela está à mercê de sabe Deus o que, por parte de homens velhos. Grande parte dessas organizações encobre isso, mas a verdade é que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive, uma das coisas que o documentário mostra, e também por meio de depoimentos de assistentes sociais, de psicólogos, de advogados, é que a organização exerce assédio jurídico contra as pessoas que vão contra ela. Ou seja, se você fala qualquer coisa, você recebe uma enxurrada de processos. Então tem processos contra a HBO teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para impedir que esse documentário fosse censurado. Ela conseguiu colocar o documentário no ar recentemente por causa de decisão do Supremo, que disse que não poderia haver censura no Brasil. E o que se diz no documentário é que essa organização, além de muito poderosa no sentido de muito dinheiro que ela possui, ela é muito poderosa porque tem gente muito poderosa por trás dela. Advogados, membros do Ministério Público, juízes, políticos, empresários, gente muito rica. Tudo que eu estou dizendo aqui é o que eu vi no documentário. A única coisa que eu tiro daqui, da minha própria cabeça, são as minhas conclusões de que esse tipo de organização, que são chamadas de seitas, e que
existem aos montes aí, pelo mundo inteiro, tem o mesmo modus operandi. Então é isso, gente. Lembrando que eu não sou psicólogo, não sou antropólogo, não sou sociólogo, sou apenas um filósofo amador, se é que isso existe. Não esqueça de compartilhar. Se você gostou, divulgue, se inscreva aqui no canal. Se você não gostou, não precisa perder seu tempo com isso. Provavelmente você já não perdeu, porque você não deve ter chegado até aqui. Meu nome é Astrogildo Cândido, eu sou escritor, filósofo amador, como eu acabei de dizer, um curioso, um estudioso que adora dar sua opinião sobre tudo. Tchau.